Oh, boa noite. Boa noite, boa noite. Me escuta bem? Frio. Muito frio, Poçada? Muito frio. Para mim, que não vim do lugar quente, é muito frio. Eu morei em Poçada há 4 anos, por, por trabalho, né? E o que a mim chamou muito a atenção, né? A gente, um pouquinho frio, tudo, põe muito roupa. Hum, sim, eu não estou acostumado com frio, então agora deve estar. Quantos graus temos aqui? Talvez não esteja tão frio para quem está acostumado, né? Mas, deixa eu ver. 6 graus está aqui. Aqui é minha cidade, 4. 4. Agora, Em Mendoza, faz 3. Oi, Oi, Sônia. boa noite. Boa E noite. hoje a gente amanheceu com 4 degraus sub-zero e às 11 da manhã a gente tinha 6,7 sub-zero, por baixo de zero. É incrível o frio que tá. Eu nasci e cresci em Mendoza e não me acostumo com o frio. Eu odeio o frio. Eu sou do time de você, professor. Eu odeio o frio. Odeio. Não Olha só. posso aguentar. Mas a casa de vocês aí tem calefacção, não? Ah, oui. Sim, 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 sim. Então, aqui nós não temos, Muito viu? Nossas casas aqui nós não temos aqui em Missões, porque o frio claro. geralmente é pouco, então não convém fazer um esforço muito grande. O que costuma ter é como se fala, uma lareira, né? Que aqui se diz hogar, ou na Ah, salamandra, né? Eu ah, tenho, Então, eu tenho um amigo carioca que ele, quando vinha visitar, ele dizia, que isso é o calefactor? Eu não sabia que isso que é. Ele hum. não É, tem. é o elétrico. Não, é o gás natural, Boa o noite, Sofia. calefactor. Boa noite, Sofia. Sim. Sim, aqui na Argentina temos todas essas coisas assim. Tô falando do frio, Sofia. Está muito frio. Mas eu gosto do frio. Gosto do frio. Eu também Sim. gosto Eu do não. frio, mas eu me protejo do frio. Tenho medo dele. Eu acho que o frio é bonito quando tem a umidade pouco. Aqui Ah, na região de Santa Fé, a umidade é muito alta, então o frio se sente dos ossos, é muito, hum. não é um bom frio. Não é o mesmo frio que em Mendoza, não, Ah, não. ontem É nevou. muita umidade, então não, é muito On- frio. é, hum. Hoje de manhã, no noticiário, eles estavam dizendo que é o dia mais frio em 25 anos. 6,7 degraus por Olá, boa baixo de noite. zero. Boa noite, Ai, Vini. Bye. Oi, ve, deciré ten o cabelo molhado, mas não vai secar Ah, nunca. não. Eu tenho ar condicionado. É, professor, você está muito obrigado. Muito. Eu tô com frio aqui. Isso que eu fechei aqui a minha livraria aqui para não entrar nenhum ventinho frio, mas aqui é frio. Tá tudo fechado também aqui. tem luvas, professor? Você Luva também tem? também, luva. É isso aí, fazer o quê, né? Mas, gente, vamos estudar então um pouco, vamos falar da prova, certo? Vocês vão tirar Uhum. tudo uma nota Tá. excelente, tá todo mundo já em condições de fazer a prova, né? Já todas entregaram mais de 7 trabalhos aí, outros colegas que não estiveram, que não estão até agora presentes também. Eu tenho
muita esperança de que todos vão aprovar. É, talvez, já peço desculpas se não correspondi às expectativas de vocês no processo de formação da matéria, porque é uma matéria bastante difícil. Eu estive com outros compromissos esse semestre, então, às vezes eu não fui tão bom professor como em outros anos, né? Inclusive, eu peço desculpa a uma colega de vocês, acho que é a Verônica, comentou sobre um link que não levava no lugar que deveria levar, né? Eu não sei se foi quem me perguntou. Não. Foi hoje. Mas Ah, isso Ah, não na, tem que ver tá com tudo você, bem. ou seja, isso você não tem como manejar isso, ou seja, não, você sim, confiou nisso eu e teria que ter visto, sim, uns dias antes. Mas o que eu fiz? Eu olhei faz um certo tempo, acho que faz 15 dias, e estava lá a página. E hoje, hum, quando você falou para mim, eu falei: o que aconteceu aqui? Não estava mais. Porque os hum. conteúdos que sobem na internet, essa é uma questão muito interessante para considerar. Nem tudo que está na Mas eu internet, vi isso tem muitos temas que podemos olhar, tem muitos. é, nem tudo que está na internet hoje vai estar amanhã. Porque tem coisas relacionadas a servidor, direito de autor. Por exemplo, vídeos do YouTube que eu usava antes, não posso usar mais porque ficaram restringidos. Então, tem muitas coisas que acontecem na internet. Então, por exemplo, agora eu estou revisando a bibliografia de um trabalho que eu fiz há, há 10 anos atrás na faculdade. Eu vou ter que ver toda a bibliografia digital para ver se ainda está disponível o conteúdo, porque são muitas páginas que eu consultei, né? É diferente do livro que você vai lá e o livro tá lá, né? Mas o que É. quando vocês, não só eu, sino todos os professores, eles enviam os links, eu baixo a informação, ou eu baixo o arquivo em PDF, a informação para que fique em mis arquivos, em meus arquivos, porque sempre faz isso. Então, você pode, quando eu pesquisa a informação, baixar e então vai enviar esse arquivo. Uhum. Bom conselho, Verônica. Vou começar a fazer isso daqui para frente, porque já muitas fontes que eu tinha, tive que deixar de usar porque a página caiu ou não foi atualizado o servidor, então são coisas que passam, né? Yo, para que se entienda, o sea, lo que hago, lo selecciono, pongo imprimir y en vez de imprimir pones guardar como PDF, entonces esa información te la baja en un archivo PDF y vos ya te quedas con eso. Uhum. Muito bem, bom conselho. Conselho aí para nós todos que dependemos da internet às vezes para ter as fontes para estudar, tá bom? Verônica, obrigado pelo conselho. Eu acho que já somos todos, ninguém mais está pedindo para entrar. Podemos começar a Yo nossa acho que aula sí. de revisão? Pode ser? Tá Tá? bom, Eu tá bom. vou, eu vou começar aqui, vou tentar compartilhar aqui. Deve ser esse botão aqui. Isto. Muito bem. Vamos ver se eu preciso desde o slide atual. Bom, acho que vocês estão vendo o mesmo que eu, que é a tela de abertura, né, da matéria, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos falar das dicas para a prova. Vocês já estão no segundo ano, essas dicas não são nenhuma novidade para vocês, né? Leiam tudo, tá? E com muita atenção, porque talvez eu não lembro especificamente, mas algumas de vocês, né, talvez foram prejudicadas em algum trabalho, porque eu lembro que teve um colega, não sei exatamente quem, ele fez metade do trabalho porque não viu que do outro lado na segunda folha tinha mais perguntas. Então ela fez uma página e a segunda página não viu e não fez. Então a nota foi prejudicada por falta de completar a prova, né? Então leiam tudo, façam todas as questões, pergunte se tiver dúvidas, tá? Eu entendo que na hora da prova o chat funciona, né? Pelo menos
todos esses anos tem funcionado. E cuide o tempo, né? Então, se você vê que uma pergunta está mais difícil, vá para outra. Nessa outra, quem sabe já tem até a resposta daquilo que vocês têm, se tiveram dificuldade na anterior. E assim, vão administrando o tempo lá com as perguntas, tá certo? E o que mais podemos falar da prova? O conteúdo é esse aí, né? Ou seja, é todo o conteúdo praticamente, né? A gente vai falar sobre frase e oração, é um conceito básico que a gente já estudou lá no início e também no final de gramática um também. Tipo de sujeito, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, termos integrantes e acessórios, o que corresponde ao período simples. Desculpa. Professor, nós faz umas 2 semanas temos uma reunião com Carolina e com Margarita. E então ela diz que ela que hoje os parciales vai ser pouco para que os finales sejam muitos, que a instância do parcial vai ser muito fácil. Que é o que muda aqui entre o parcial e o final? O que muda agora do parcial para o final? Essa é a sua pergunta, né? Uhum. Bom, a que muda é que no parcial vocês ele vai ser em forma de questionário interativo, tá? Não vai ser como em outros anos, quem sabe que vocês foram minhas alunas, onde tinha uma página, como os trabalhos práticos, vai uma folha guia e vocês respondem na própria folha. Não vai ser assim agora. Vocês vão fazer tipo um questionário, que no final, se eu consigo aqui fazer os movimentos aqui no Zoom, eu vou mostrar para vocês. Vocês já fizeram isso, não é nenhuma novidade, tá? No parcial. E depois, o final, normalmente, e na minha experiência, o final, o que muda é, é que ele acaba sendo mais fácil, mais difícil, dependendo da situação do aluno. Se o aluno é um aluno regular, ele tem que tirar mais de 50%, certo? Se é um aluno que vai livre para o final, ele tem que tirar mais 70%. Então, na verdade, para o aluno que teve um processo normal na matéria, ambas as instâncias são fáceis, tá? O que muda é a nota de corte. Se ele vai no exame final como livre, ele tem que tirar 70 como mínimo. E se vai como regular, tudo certinho, mais 50. Então, é o trajeto do aluno que define a experiência dele no parcial ou no final. Que na verdade o parcial seria poderíamos até chamar de outro nome, tipo prova prévia, né? Para ele ir para o final, né? Poderíamos ter só uma Eu não prova? entendia isso, que eu dentro da toda da matéria, que é uma fácil, que é uma difícil, onde estava essa diferença. Tá bom. Sim, eu não vejo muita diferença realmente entre ambos conteúdos, né? Mas o que a gente sempre sabe que aquele que vai para uma condição regular para a prova final, né? Ele tem tudo para passar. Aqueles que vão em condição de livre é mais difícil, né? Porque já tropeçaram no processo e por isso vão nessa condição, né? É, essa matéria é bastante difícil de gramática 2. Vocês já perceberam isso, é uma matéria que as coisas são como são e às vezes não é tão fácil de entender os conceitos. Não é uma matéria interessante também, mas e é uma matéria que se vocês descuidam, podem ficar para trás, né? Tem alunos que estão comigo já há alguns anos nessa matéria porque não levaram a sério na primeira instância e depois, né, não puderam recursar ou não quiseram recursar, né? Eu mesmo na faculdade recursei a gramática, tanto espanhola como portuguesa, certo? E para aprender, porque eu vi que eu não entendia muito bem. Então, recursei para poder avançar com qualidade no processo.
Então, no caso de que alguém de vocês não aprove, que eu acho que isso não vai acontecer, eu recomendo recursar a matéria, tá certo? Para poder assimilar melhor esses conceitos que são básicos, né? Uma vez que você entendeu, você nunca mais esquece. Você pode até não gostar, mas esquecer você não esquece, tá certo? Então vamos lá. Bom, aí temos os conteúdos, tá certo? Em vermelho são o período composto e o último que vocês estão vendo essa semana, é a questão de regência e concordância. Que regência tem a ver com essa questão das preposições relacionadas aos verbos e às palavras, tá? É isso. E concordância é a questão de singular, plural, masculino e feminino, tá certo? Praticamente é isso, tá? Ah, mas eu misturo tudo. Não tem problema que misture. É só para vocês saberem que certas palavras são certos verbos ou certos substantivos ou certos adjetivos vão com determinadas preposições. Isso é também regra no espanhol. E certas palavras concordam em gênero e número com, com outras, com os artigos que os acompanham, etc. Tá? Isso aí o nome é complexo, mas em geral é isso aí, tá? Bom, vamos lá agora, vamos para frente. Alguma dúvida? Não? Bom, vamos ver aí então, vamos começar com esse conceito de frase e oração, tá? Frase, oração e período, ok? Vou fazer a primeira aqui. Bom dia. É uma frase exclamativa, tá certo? Tem um sinal de exclamação, não tem verbo, é frase. Você quer café? O que é que tipo de frase é oração? Que tipo de período temos aí? Uma oração. Oração, período simples. Frase interrogativa, oração absoluta, período simples, tá certo? Ele riu e ela chorou. Em, Oração composta. Composto. Que mais? período, claro, composto. Em, É uma frase Eh, também? coordenada. es Eh, una oración, Uma frase. es É una uma oración frase também porque composta. tem sentido, tá? É uma frase declarativa porque tem sentido. Ah, É uma oração. São duas orações coordenadas porque estão no mesmo período composto, ajá, tá certo? composta. Então, tudo aquilo que tem sentido, independente se tem verbo ou não, é frase, ok? Isso é uma base. Frase é tudo que tem sentido. Oração é tudo aquilo que tem verbo. E a oração não necessariamente tem que ter sentido. Porque se é uma oração subordinada, sozinha ela não tem sentido. Ela depende de uma oração principal. Tá? Vim e voltei. em, oração, También declarativa, composta. período composto. Uhum. Exatamente. Coordenada e período composto. E frase declarativa. Tem sentido. Vou renunciar. Frase Absoluta, declarativa. declarativa, absoluta y Absoluta. periodos Período simples. simples. Muito bem. Veja que vou renunciar é uma locução verbal, tá? Poderia dizer renunciarei. É a Mm, mesma coisa. Então tem que ter mm. cuidado aí com a questão das locuções e não confundir com o período composto, tá? Estou lendo o jornal. O que é isso aí? También declarativa. Declarativa, absoluta, simples. Declarativa. Y periodos simples. Muito bem. Aí temos uma locução verbal, frase declarativa, oração absoluta, período simples. Pode fazer frio. A mesma coisa, né? Exatamente. Fará frio. Como vai? Em, ¿Qué? Frase Frase interrogativa. interrogativa, interrogativa. Ujú. oración, ¿qué? Absoluta, Absoluta y periodo simple. Muito simples. bem. Quando vier, fecha a porta. Período composto. Oración coordenada. Sí, coordenada me parece.
Aí temos uma Imperativo. subordinada, porque a principal é fecha a Ah, porta, tá? tá bom. Eu poderia dizer assim, fecha a porta quando vier, tá? Ah, claro. Mas como Ujú. essa outra é uma oração adverbial de tempo, né? É uma subordinada à principal que é fecha a porta. Então ela tem a vírgula aí. Ela está no período, é a ordem inversa. Então é uma frase imperativa que manda você fazer uma coisa. Se fecha a porta, é uma frase imperativa. É o que determina como frase imperativa. É subordinada porque temos uma principal, quando vier é a subordinada, e um período composto porque temos dois verbos aí, tá? Vier e fechar, ok? Podemos avançar? Alguma dúvida? Assim Seguir vai ser o parcial? Hã? Assim vai ser o parcial? Não, o parcial vai ser com um questionário online. Ah, Sim. Então, eu vou. Deixa eu ver se eu múltiple consigo. choice? Hã? Múltiple choice? É, E se chama. sim, deixa eu ver se eu consigo sair daqui e mostrar de outra forma, tá? Deixa eu ver. Vocês deixaram de ver? No, Ficou. Não. ainda fica. Ficou. E agora como eu faço? Como eu faço? Editando o questionário. Hum, Aqui. Here. Vocês estão vendo aí o questionário? Ah, Sim. 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 Vocês lembram de terem feito isso alguma vez? Não. Hum. Lembram disso? Algum trabalho prático fizemos assim, nesse formato, Exato. Justamente Parcial falando. não. mas Hã? nunca um Não, exame. Não, é a primeira vez que vão fazer um exame assim, tá? Então aparece aí. Qual a principal característica da frase? Qual das três? Ah, tem três opções? Exato. Ah, Ah, não, não. tá. Tá Tá bom. bom. Então, sentido completo é a característica principal da frase, tá certo? Então, deixa eu ver como eu saio daqui agora. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vou apertar de novo aqui. Isso. Sentido qual? Ai, você não sai. Ver se eu consigo sair aqui. Professor, uma perguntinha. Será Ah, que todas as matérias vão ter um exame parcial desse formato? Com esse formato? é a orientação que eu recebi, certo? Então, e como eu estou tendo essa aula com vocês, esse talher virtual, eu estou já adiantando como vai ser a prova. Pelo menos eu estou Hum, fazendo dessa forma. A parcial, tá? Essa primeira prova vocês vão fazer. A Tá bom. segunda, que é o final, aí vai ser do jeito de sempre. ah, Tá? bem, bem. Aí temos outra pergunta. Qual a principal característica da oração? Que tem verbo? Que tem Exatamente. Então você verbo? marcaria verbo aqui e já iria para a próxima, tá certo? Então, Uhum. nisso consiste a prova que vocês vão ter. é, deixa eu ver aqui. Parcial. É o parcial, tá? Deixa eu ver. Acho que é esse aqui. Share. Voltamos para o Tá bom. PowerPoint original? E Só que ele tá pequenininho, né? Deixa eu ver. Vou apertar aqui que a gente já fez isso aqui. Tá certo? Voltamos? O que que vocês leiam Tá para mim o que bom. Voltamos. estão vendo? Identifique o tipo Sim, de sim. frase. Certo. Então vamos para a Tá próxima. ótimo. Tá ótimo. Bom, um assunto que eu sempre insisto, porque se vocês não entendem isso, complica depois, tá? A diferença entre verbo de ligação e verbo significativo. O que é? Eu vou fechar o microfone e vou esperar que alguém de vocês explique a diferença entre um e outro, ou dê exemplo de um e outro. Eu quero que vocês se ajudem entre si. Quero saber de vocês o que é verbo de ligação, o que é verbo copulativo, ou verbo de ligação e verbo significativo. E o verbo de ligação indica um estado.
E o verbo significativo é uma ação. Isso mesmo. É isso mesmo. Os verbos de significativo são inúmeros, são infinitos, por assim dizer. Uhum. E os verbos copulativos, os verbos de ligação, são poucos. São cinco os que a gente mais usa e os outros cinco mais que a gente nem usa mais, nem usa quase, né? Hum, Considerar, por exemplo, né? Ser, estar é o que mais nós usamos verbos de ligação, tá certo? Então, entendendo isso, já tá ajuda bom. bastante depois na questão da classificação das outras orações e tudo certo, tá? Alguma pergunta até aqui? Não? Não, A ideia nossa é ir até às 10 da noite. Se alguém tem que se retirar às 9h30 ou antes, não tem problema, essa aula está sendo gravada. E uma vez que ela for subida a YouTube, eu passo o link para que vocês possam ver, ou algum colega que não pôde estar, possa ver também. tá bom. Bom, sujeitos, tá? Sempre vai ter uma perguntinha sujeito. E a questão do sujeito, a maior dificuldade é o indeterminado e o inexistente, tá certo? Aí nós temos isso que vocês estão vendo comigo, várias de vocês já viram em outras aulas, tá? Em outros talheres. Eu sempre insisto, porque eu já Sim. sei tantos anos usando essa matéria, onde é a maior dificuldade que os alunos encontram. Então, o sujeito indeterminado, ele pode ser tem três formas de ter sujeito indeterminado. A terceira pessoa do plural, tá? Falaram bem de você lá na escola, tá? Então, falaram quer dizer que todas as pessoas falaram? Não. Alguém falou. E eu, para esconder essa pessoa, eu uso a terceira pessoa do plural, tá certo? Se eu digo, Uhum, as meninas falaram bem de você lá na escola, então aí já não temos um sujeito indeterminado, já temos as meninas, e aí elas usam o verbo correspondente ao plural, tá certo? Uma coisa é falaram bem de você e outra é as meninas falaram bem de você. Ainda que o verbo seja mesmo o mesmo, é diferente. Em as meninas falaram bem, temos o sujeito as meninas. E falaram bem de você, é sujeito indeterminado, ok? Importante esse detalhe aí. Vive-se bem em São Paulo. Esse C é o sujeito, é índice de indeterminação do sujeito. É a mesma coisa da terceira pessoa plural, é outra forma de dizer que alguém vive bem em São Paulo. Todas as pessoas vivem bem em São Paulo? A maioria, mas ninguém é específico. E quando eu digo era penoso estudar gramática, era penoso comer, não sei, reviro, que aqui é uma comida que se come bastante, reviro, ou era difícil viajar no Brasil, né? Então eu estou usando um verbo no infinitivo que denota uma ação, porém nós não temos um sujeito específico. Alguém executou essa ação e nós não sabemos quem, tá certo? Então essas três instâncias são de sujeito indeterminado. Sujeito inexistente é tudo aquilo que está relacionado ao clima ou ao tempo, praticamente e o verbo haver, tá? No verbo haver também nós não temos um sujeito. Choveu durante a noite, havia pessoas naquele lugar. Quem havia? Não tem como responder essa pergunta, né? Há muitos anos, ou seja, tempo, e faz 2 meses também tempo, né? Faz calor aqui também, por exemplo. Quem faz? Ninguém faz calor, né? Então esse verbo fazer se relaciona ao clima, tá certo? Então é sujeito inexistente. Os verbos são utilizados para mostrar uma ação, mas que não tem um sujeito. Diferente no indeterminado que tem um sujeito, porém não sabemos. Ok? Uma diferença parece próximas, mas é bastante diferente. Vamos fazer agora isso que nós já fizemos em outros talheres para reforçar essas coisas aí, esse conteúdo. Come-se bem no Brasil. Indeterminado. Muito bem. Estudaram para a prova. inexistente. Determinado. Indeterminado. Porque. Terminado. Alguém estudou. Não Ah, sabemos quem. bien. Navegar é preciso. Inexistente. Infinitivo. Temos um infinitivo aí. Então quer dizer que essa ação é possível de Ah, ser feita por alguém.
Sabemos quem é? Determinado. Indeterminado. Não sabemos quem Mm. vai navegar, mas alguém vai navegar, tá? É uma frase poética. Poderia dizer aí: comer é preciso, pensar é preciso, dormir é preciso. Então, alguém dormirá. Entendem essa relação? Eu não sei quem, mas é uma ação possível. Ujú. Mm. Faz frio, Inexistente. 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 Choveu ontem. Inexistente. Inexistente. Há muita gente aqui. Inexistente. Inexistente. Indeterminado. ¿No? Inexistente, porque o verbo haver não tem como Ok. você atribuir um Ah, sujeito a ele. Tá? É um verbo anômalo. Tá? Vou comer fora. Determinado. Indeterminado. O que vocês acham? Determinado. Eu determinado. vou comer. Determinado. Ah, É que tipo de determinado é? Composto? simples. Simples? Porque eu vou comer. Ah, então ele é simples. É determinado simples. Sim. Implícito ou oculto. Ah, Porque se eu não está aí, certo? Então, sujeito porque implícito. sujeito Claro. implícito, oculto, elíptico, como vocês quiserem colocar na prova lá. Bom, na Hum, prova já vai vir com uma opção lá específica. Mas implícito. cierto. Vamos fazer aqui com a minha mão de luva. Manos de guarda. Implícito, elíptico, No. oculto, é tudo a mesma coisa. É só uma questão de como os gramáticos chamam, tá? Eu sei todas elas, tá certo? Mm. Uhum. Choveu dinheiro em casa. Ah, e é inexistente, porque choveu. É isso? Não, Por que não? porque tem dinheiro. É uma expressão, uma metáfora. Hum. Então tem sujeito. Ah, tá. Dinheiro. Exatamente. Dinheiro choveu em casa. Então aí é um determinado simples, Mm. tá? Esse eu mudo a ordem. Dinheiro choveu em casa. Como é um sentido metafórico, é válido, tá certo? Querem perguntar alguma coisa? Não. No. Bom, vamos falar um pouco de predicativo já, tá? Aí nós temos dois tipos de predicativo, de sujeito e de objeto. O predicativo sujeito se relaciona ao sujeito, que já estudamos, agora recém. E o predicativo do objeto é relacionado a um objeto, aquilo que o objeto do verbo em questão, tá? Então eu vou dar para vocês um tempinho, enquanto vocês, eu vou tomar água aqui, que tá minha água aqui do lado, para vocês estudarem cada uma delas rapidinho. Vocês têm um minuto para pensar elas aí enquanto eu tomo água. Muito bem. Viram já? Já deu mais de um minuto já? Vamos fazer aí. A ministra considerou baixa a inflação. Esse baixa se refere à ministra? Não, Não, a A inflação. Es inflação. predicativo de objeto. Muito bem. O atleta virou herói nacional. sujeito, Consideram irrisório o salário. Objeto. Sujeito. Objeto. Objeto. Os policiais pediam calma absoluta. objeto também. Objeto. Consideram-no um sonhador. Sonhador é a característica. Objeto. Objeto. Muito bem, porque eles seriam um sujeito, Uhum. né? No, essa é outra pessoa, que é o objeto do verbo considerar, e sonhador é a qualidade desse objeto. Silvia e Gabriela passeiam felizes. Sujeito. Sujeito. Muito bem. Sabem tudo, vamos pro próximo, tá? Aí agora vamos falar dos termos da oração, tá certo? Que são aqueles termos, termos integrantes,
temos acessórios, coisas que nós já vimos, já fizemos isso aqui também, tá? Então vai ser fácil, tá? Então a carta lhe foi enviada por mim. O que que é esse por mim aí? Eh, passiva, agente da passiva. Muito bem. É o agente da voz passiva, porque esse foi o agente, porém, como está na voz passiva, o verbo está na voz passiva, foi enviada, que essa é a forma tradicional da voz passiva, verbo auxiliar conjugado, mais verbo principal no particípio. Então, temos aí as características típicas da voz, da agenda passiva, da voz passiva. Ele não respondeu às minhas cartas. O que que é as minhas cartas? Objeto direto. Direto, direto. Ela não tem muita confiança em ninguém. Em ninguém, o que que é? É indireto? Indireto. Confiança é verbo. Não, esse é Não, complemento tem. nominal. Muito bem, complemento nominal. Ele era muito útil à comunidade. A comunidade o que que é? Aí sim, indireto. Indireto. Útil é verbo. Útil Não, a la... O que que é útil? Bom, direto. é um adjetivo. É um Útil adjetivo. é adjetivo. Hum. Então ele não, ele entra em categoria nome. Ah, então complemento nominal. Muito bem. Eles dizem que o respeito às leis é fundamental. Esse as leis aqui. Objeto indireto. Ah, sim. Por quê? O que que está relacionado a qual verbo? As Dicen, leis? Então, eles dicen que o Direito, respeito direito. é fundamental. não Res- sei. Se relaciona a respeito. Então, aí é um complemento nominal também. As Ah, leis também. completam o sentido de respeito. Se eu tiro isso aí, Hum, olha só. Eles dizem que o respeito é fundamental. Tá certo, dá para entender, Uhum. mas o respeito a quê? muda, muda de sentido. Respeito às mulheres, ao respeito aos animais, às leis, É, aos estrangeiros, à Constituição. Respeito é é uma palavra que verdade. pede um complemento, tá certo? Hum, Nunca lhe pediram satisfações, esse é fácil. esse é indireto. Esse sim, indireto. O antigo templo tinha sido destruído pelo fogo. A gente é Agente da passivo. passiva. Muito bem, é o fogo até o agente que está na voz passiva. Todos foram dominados pelo medo. Agente da Da passiva. passiva. Você gosta deste quadro? O Hum, que é este quadro? É, Objeto direto. Objeto indireto, porque aí temos uma preposição de que está unida ao pronome, tá? Aí temos uma claro. contração. E as contrações são formadas normalmente por uma preposição mais outra palavra, tá certo? Hum, As contrações normalmente são formadas por uma preposição e outra palavra que pode ser pronome, artigo, etc. Ok? hum. Detalhe importante. Perguntas? Avançamos? Não, sim. Aí temos outro caso aí de exercícios, tá? Que nós já fizemos também isso aqui. Vamos lá, vamos fazer a primeira para esquentar aí o cérebro aí. Todos ouviam as explicações atentos, predicativo do sujeito, porque atentos é uma característica de todos, tá de certo? todos. Hum, Então já vemos aí. Os instrumentos calaram-se logo. O que que é esse logo? hum. Ele O modifica o circunstancial. quê? Adjunto Hum, adverbial. muito bem, adjunto adverbial. Se relaciona ao verbo calaram.
A bandeira é o símbolo da pátria. Não escuto, Sofia. Abre o microfone, pode abrir. Aí não? Não A quer abrir? bandeira é o sim. Ah, tem gente aí fazendo barulho. Tudo bem. Tá bom. Então, o que que vocês acham aí? Símbolo da pátria, o que que é? Vejam que nós temos que tipo de verbo aí? Delegação. Um verbo de Ligação. ligação. Predicativo do sujeito. Muito bem. Os céticos duvidam de tudo. Hum, Un asunto abreviar de un modo. A ver. Uau. É interessante a sua observação, porque seria uma forma, um modo de duvidar, né? É, os céticos duvidam de tudo. Os céticos duvidam. Duvidam, os céticos duvidam de tudo. Duvidam. Bom, eu coloquei Oh, oh. um Ah, objeto indireto, é o jeito indireto. tá? Uhum. Porque quem duvida, duvida de alguma coisa, né? Duvida dos políticos, duvida, né? Então, se eu colocasse, por exemplo, os céticos duvidam de maneira incrível, de forma, de modo reincidente ou extraordinariamente, aí sim poderia ser um de modo, sim, tá? Mas como o verbo duvidar pede um complemento, né? Ujú. Né? Por exemplo, Uhum. os alunos duvidam do professor. Então, no caso aí, duvidam de alguém, certo? Duvidam. O verbo Ujú. duvidar pede um complemento relacionado a si mesmo, né? Tem verbos que pedem complemento. E alguns de forma indireta, por meio de preposição. Os céticos têm dúvida de tudo. O que é isso aí? Adjunto ad nominal. A junta de Ah, nominal. Hum, porque está modificando a dúvida. modificando a dúvida. Mas a junta de nominal é um termo acessório, né? E posso tirar ele e não faz tanto sentido. Agora, se os céticos têm dúvida, o que que vocês Mm. falam? Tem dúvida de quê? E ao perguntar de quê, esse nome, que já não é verbo, dúvida é nome, não é verbo. O que que ele se transforma, o complemento de dúvida? Ah, Se eu tenho um nome que não é completo em si mesmo, o que que ele pede? por isso, adjunto ad nominal. É isso que você disse. Não, não é? Não. Essa é uma das. é, Ah, complemento, e, claro. Era, e olha era só, aí veja que aqui é muito parecido, ó, é a mesma frase. Os céticos duvidam de tudo, tá? Mas aqui o Ujú. duvidar é verbo e Hum, dúvida aqui é substantivo. Substantivo. tá, Então, tá, ao ser tá. substantivo, um substantivo que não é completo em si mesmo, em seu significado, de tudo é um complemento do mesmo. Entendam que complemento nominal sempre vem precedido, sempre vem iniciado, parte da estrutura do complemento é uma preposição. Tá? Uhum, uhum. Tá? Ele vai ser confundido muitas vezes com objeto indireto, mas ele vai estar ao lado de um substantivo, de um adjetivo ou mesmo de um advérbio. Tá? Não, de Bien, um verbo. Porque se estiver do lado de um verbo, é um objeto indireto. Tá? bien. Mm. Uhum, uhum. O conteúdo é desenvolvido pelo professor. O que que o professor aí é? Pelo professor, o que que é? Isso é agente da passiva. Muito bem, é o agente da passiva. Os amigos, os parentes, os vizinhos, ninguém compreendeu a atitude dele. Ah, Até agora não apareceu isso aí. esse não era um aposto? Muito bem, aposto que sim. É isso mesmo. Quando morava lá, ele ia aos domingos visitar a sepultura do pai. ¿Indirecto? Indireto? No. Sí, aos domingos.
Hum, No. O un asunto adverbial de... Aposto, ¿no? No. adjunto adverbial de tempo. Muito bem. Bien, ajá. Excelente. Ujú, ujú, ujú. Muito bem. Dúvidas? Avançamos? Sim? Sí. Vamos. Sí. Bom, aí nós temos um mapa. Esse mapa aqui é o que nós estudamos, revisamos agora, rapidinho. Agora vamos mostrar a relação disso Ujú. com o conteúdo que o segue, que são as orações substantivas, adjetivas e adverbiais. Vejam que as orações subordinadas substantivas se relacionam a os termos relacionados ao sujeito e aos complementos verbais, complemento nominal e agenda passiva. Tá? Existe uma relação aí, por isso que a gente estuda é, período simples primeiro, né? As orações subordinadas adjetivas se relacionam ao adjunto adnominal e as orações subordinadas adverbiais se relacionam ao adjunto adverbial, tá certo? Então, essa é uma relação entre uma parte e outra. Por isso, nós estudamos o período simples depois do período composto. No período composto, nós vamos estudar orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas, orações subordinadas adverbiais, orações reduzidas também, que vocês já estudaram recém, e as orações coordenadas que vocês estudam primeiro. Tá certo? Ujú. Muito bem. Período composto por coordenação, eu acho que vocês entenderam muito bem essa parte aí, que as que tem. Vou tirar aqui, estou começando a sentir calor. É, É, nós temos dois tipos de períodos por coordenação, as assindéticas e as sindéticas, tá? As sindéticas é aquelas que têm uma preposição. Vejamos aqui, olha só. Ela se aproximou lentamente e sorriu, mas não disse nada. Então, aquela é sindética. O que quer dizer sindética? Ela tem uma conjunção, tá Una certo? con- E as assindéticas quando não tem, né? Ele se aproximou lentamente, sorriu, não disse nada. Então, nós temos a vírgula aí e essas orações são coordenadas, tá? Então, tendo conjunção, elas são as coordenadas. Elas são sindéticas. Se elas não têm conjunção, são assindéticas, tá? E aí nós temos 5 tipos de orações coordenadas sindéticas: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, tá? E aí vocês têm que só na Ujú. hora da prova lá procurar e ver. As orações coordenadas, já sabemos, vimos aqui na anterior, elas têm o que nós chamamos de independência sintática. Se você separa elas, elas sobrevivem sozinhas, Ujú. tá? Ujú. Mas essa relação justamente se complementa pelo uso da conjunção que as une, tá? Ou seja, elas alcançam o novo significado quando estão coordenadas, ok? Muito bem, já vimos isso aí. Alguma pergunta sobre as coordenadas, gente? No. Não? No. Bom, então não tem dúvida. Vamos para as substantivas. Como disse, as substantivas elas são de 6 tipos: subjetivas, objetivas direta ou indireta, predicativas, completivas nominais e apositivas, tá? Então, é isso aí, ok? Detalhe aí para prestar atenção, tá? Se você tem uma subjetiva, é porque a oração subordinada faz a função de sujeito. Veja, se eu digo é óbvio. Onde está o sujeito de é óbvio? Não tem sujeito. Então, o que vem depois é que devemos estudar. Esse devemos aqui denota que um sujeito na primeira pessoa do plural. Foi divulgado. O que foi divulgado? Quem divulgou? Que você é ele, terceira pessoa do singular. É Ujú. certo. Ah, é certo o quê? Quem? Que o Vasco. O Vasco aqui é o sujeito, tá? Então veja que a oração subordinada, subjetiva, é a subordinada que marca, que demonstra quem é o sujeito, tá certo? Ujú. Objetiva direta ou indireta, bom, é aquela oração que vai estar depois de um verbo, né? E funcionando como objeto direto ou indireto. Então, se você tem um que lá e depois não tem uma preposição, logicamente, é objetiva direta, se tem objetiva indireta, tá certo? Ujú.
Ujú. Então veja aqui. Aí temos aí alguns casos aí que se vê, né? Bom, predicativa é aquela oração subordinada que complementa, que está precedida por um verbo de ligação e faz a função de predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, tá? Então, a verdade é. Esse é o verbo de ligação. Tudo que vem depois é o predicativo sujeito. Ou uma oração subordinada predicativa, ok? Maria nada fez pelos pais. O certo é que o Vasco não ganhará do Flamengo. Então, presta atenção aí essa questão do verbo de ligação, como falei lá atrás. Completiva nominal, o que que nós temos? Nós temos um nome, que pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, ou mesmo até um advérbio, que tem sentido incompleto. Então, a oração que o segue é uma completiva nominal. Tá? Uhum. Certeza. Certeza de quê? De que Paulo a pedirá. Certeza não é verbo, é nome. Então, o que vem depois é um complemento nominal ou uma oração subordinada completiva. Tá? Nominal, completiva só, não importa, a gente sabe. E a positiva, bom, é o oposto. Só quero uma coisa. O que que é essa uma coisa? Que você nos deixe em paz. Fiz um pedido. Qual é o pedido? Que me deixasse ir ao cinema. As apositivas são fáceis, geralmente estão logo depois de um dois pontos, mas podem aparecer também depois de uma vírgula. Não é muito comum, mas pode ser. Querem perguntar alguma coisa? Acho que não. Subordinar adjetiva. Gente, aí eu vou confessar para vocês uma coisa. Existe muita discussão entre as adjetivas restritivas e explicativas, tá? O que vocês têm que prestar atenção é na vírgula, ok? Vocês pegam a gramática, aí pode ser, porque a restritiva poderia ser adjetiva e a adjetiva pode ser restritiva. Sim, pode ser. Em alguns casos até pode ser. Mas são casos isolados, assim. Geralmente a vírgula é usada é, realmente para dar uma explicação nas adjetivas explicativas, tá certo? Outra característica das explicativas, elas podem ser retiradas da, é, da oração lá principal e não muda tanto. Então, vocês têm que prestar atenção na vírgula e entendam. Agora veremos um exemplo, tá? Que em alguns casos, a ausência da vírgula faz com que essa informação seja importante e a presença da vírgula faz com que essa oração adjetiva seja irrelevante, tá? Olha só. Os lugares por que passei nunca me saíram da lembrança. Se eu tiro porque passei, não fica bem. Os lugares nunca me saíram da lembrança. Realmente tem que ser restritivo. Os turistas foram ao litoral onde a natureza esperava. Se eu tiro aí a vírgula, realmente aí parece mais ser explicativo isso aí. Os turistas foram ao litoral? Beleza, se entende muito bem. Então, é só uma explicação. Os filmes que fizeram sucesso receberam o Oscar, tá? Então, aí eu estou explicando. Agora, se eu tiro a vírgula, já pode ser uma restritiva, só que só os que fizeram sucesso receberam o Oscar, tá? Só os que fizeram sucesso. A avareza é uma doença cujo sintoma é o dinheiro, é uma restritiva. Aí eu vou, você clica aqui, já feito, já para ganhar tempo, tá? Vocês estão vendo aí elas certinho? Deixa eu ver se porque aí, agora eu vejo melhor. Então, o resumo é isso. Preste atenção na vírgula e preste atenção no sentido. E aí vocês vão dominar essa parte. Não se preocupem muito, olhem as vírgulas e vai dar tudo certo. Querem perguntar alguma coisa? Não, você já respondeu a uma pergunta que eu tinha, porque às vezes é, eu pensava, mas essa é restritiva. Embora estivesse entre vírgulas, eu pensava que era restritiva, mas você já aclarou. Com esse Sim. exemplo que fizeram sucesso, já aclarou. Então, Obrigada. elas podem ser restritivas ou explicativas. Vai depender de quem escreve. Ah, Entendam bem. que os escritores têm consciência dessas regras. Por isso eles são lidos. Por isso que as pessoas compram livros, porque
Ao lerem isso, ainda que elas não sabem de gramática, eles sabem. E por isso usam as vírgulas com propriedade. E vocês têm, como vão traduzir no futuro livros, vocês têm que saber desse detalhe. Não se olviden no se olviden de las comas, porque si ustedes se olvidan, están fallando con el autor. Obrigada, obrigada, profe. Adverbiais. Bom, as adverbiais são várias, são 9 tipos, mas se relacionam muito com os adjuntos adverbiais, então é só prestar atenção aí nas conjunções, tá certo? O único detalhe que vocês têm que ter em conta é a questão das comparativas, onde pode faltar o verbo, porque o verbo fica implícito na oração. Luciano corre como corre uma lebre, tá? Uhum. As demais vão ter todos um verbo, né? E como oração subordinada tem que ter mesmo. E vão ter lá uma conjunção que vai mostrar claramente que é um adverbial, tá certo? Que são essas que aparecem aí. Então tenha isso, seu material no computador, consultem, tá? E vocês não vão ter dúvida aí. As mais abundantes das adverbiais são as finais, as temporais e depois um pouco de cada uma aí, as condicionais também, né? Caso e se é o que mais tem. E as causais, bom, tem que prestar um pouquinho atenção nelas. É uma relação de causa e efeito. Podem aparecer também, ok? Podemos avançar? Vamos ver se Sim. aparece algum exercício aí para nós fazermos juntos. Vamos ver. Acho que não. Vamos ver. Aí, apareceu adjetivas e adverbiais. 4. Há neste baú brinquedos que fascinam. O que é isso aí? Fascina. Adjetiva. Hum? Adjetiva, porque está falando dos brinquedos. Uhum. Qual? É, que fascina. Não entendo a pergunta. Que tipo de adjetiva é? Ah, que tipo de adjetiva? Em, restritiva. Muito bem, restritiva. Aí, nunca vi desde que me entendo por gente e do tempo de garoto não guardo a menor lembrança dela. O que deve ser isso aí? Adjetivo ou adverbial? Adverbial, Hum, temporal. adverbial temporal, tem uma ideia de tempo aí dentro, né? Uhum. E como não pode passar sem o meu trabalho, vai me levar também. Ai, Adverbial concessiva or não. Podemos Não trocar sei. esse como por quê? estabelece uma condição, pode ser? Não, calçal, né? De calça. Não, não De lembro. causa. Ah, Olha só, causa. até brinquei com vocês. E porque ele não pode passar sem o meu trabalho, vai me levar também. Ah, não percebemos. É. Não Então, percebemos isso. sempre as causais você vai poder pôr um porquê e vai dar certo. Ah, bem. Se excluirmos o aspecto reivindicatório, isso era algo parecido com os que fazem os ratos. Sei que é. Condicional. Essa é condicional. Muito bem, condicional. Ok? Bom, aviso que são as 9h30. Se alguém tem que se retirar, não tem nenhum problema. Falta pouco para terminar. Seguimos? Uhum. Seguimos. Orações reduzidas. Gente, as orações reduzidas são reduzidas em três características.
infinitivo, gerúndio e particípio, tá? Por isso são reduzidas. E não tem conjunção. Então, as mais comuns são as adverbiais, tá? Mas também pode aparecer alguma adjetiva, alguma. Como é? Eh, aqui eu reduzi, estou vendo aqui que eu errei algumas coisas aqui. Por exemplo, adverbial temporal reduzida a infinitivo, né? Bom, tá escrito aqui meio rápido aqui, tá? Bom, as crianças viram dois homens. Que tipo de homens? Que estavam arrombando a porta. Que arrombavam a porta. Então, Hum. esses homens, a característica deles é que eles arrombavam a porta. Adjetiva em gerúndio, arrombando, tá? Concluído o trabalho, concluído é particípio. Nós sabemos que marca um tempo, então é uma oração subordinada, adverbial, conclusiva, reduzida de particípio. Uhum. Depois de testemunhar, também, uma questão de tempo, saiu pela porta dos fundos. Então, nós temos uma oração subordinada, é, adverbial, temporal, reduzida de infinitivo. É um palavrão enorme, mas é isso aí mesmo. Devo economizar dinheiro para viajar, a fim de viajar. Então, a oração subordinada, adverbial de finalidade, reduzida de infinitivo, viajar. Ela diminuiu o passo com medo de cair. Medo é um nome. E o que temos depois é um complemento desse nome. Então, nós temos uma oração subordinada, substantiva, completiva, reduzida de infinitivo. Tá? Aí está bem diminuído para entrar senão não entrava o nome da oração aí, tá? Foi fácil de encontrá-lo. Foi fácil, nós temos aí, esse encontrá-lo mostra o sujeito. Esse lo aí mostra quem é o sujeito, quem foi encontrado, né? Então, é uma oração subordinada subjetiva, reduzida em infinitivo. E aí a outra é: Marcela abrirá a porta para João sair. Para de finalidade, sabemos que é um adverbial. Então, nós temos uma oração subordinada adverbial de finalidade, reduzida em infinitivo. Então, ela é de infinitivo quando o verbo estiver no infinitivo. Ela é de gerúndio quando o verbo estiver no gerúndio. E de particípio quando está no particípio. Tá? Não vou com mais exemplos. Aí estão os exemplos. Vou deixar para que vocês pausem aí no vídeo. Depois vocês vejam esse vídeo de novo e vejam a relação que existe entre elas, tá certo? Aí eu coloquei só duas, três palavrinhas, porque se eu coloco o nome completo não entra, vocês não vê aí no vídeo, tá certo? É isso, tá? É uma parte pequena do conteúdo, ok? Mas pode cair na prova, tá bom? Querem perguntar alguma coisa? Não, eu só queria comentar que às vezes me resultava muito difícil desenvolver a oração para entender se era substantiva, adjetiva ou adverbial. Foi difícil para mim isso. Então, nem, Tem alguma dica? nem sempre dá certo, Ah, tá? Algumas vezes vai ser impossível desenvolvê-la. Ainda que nas ah, gramáticas dizem que é possível, nem sempre é possível. Então, o que você tem que ficar atenta é o estado desse verbo. Apareceu no infinitivo, apareceu no particípio, apareceu no gerúndio, você possivelmente vai estar dentro de uma oração reduzida, falando, está tratando com uma hum, oração reduzida. hum, E digo mais, no português contemporâneo, abundam as orações reduzidas de infinitivo, tá? Como também no espanhol, só que no espanhol tem outro nome, tá certo? Então tenham presente isso, ok? Elas não têm conjunção que as una, mas tem um verbo no infinitivo lá, que está aí presente, ok? E geralmente são adverbiais, geralmente as reduzidas. As mais abundantes são adverbiais. Nos textos do Luiz Fernando Veríssimo, que vocês têm lá o livro, tem muito caso de adverbial, tá? São, como dizem no espanhol, muletilhas já, ok? uhum. Obrigada. Para ir fechando o nosso conteúdo que vocês estão estudando essa semana, concordância
e regência, tá? Então, a concordância, ela está relacionada a essa situação, né? Por exemplo, aí eu coloquei, olha só, a abóbora está barata. Então, barata combina com abóbora. Abóbora é feminino, barata é uma qualidade feminina de abóbora. Se eu coloco lá, o feijão está barato, aí barato combina com feijão, ok? E que mais? Aviso que aqui está variando a energia, a oscilação de energia acá. Entonces, si cae, si se corta el video porque que me quedé sin internet, ¿ok? Tá. Bien. Eh, Bien, vamos lá. E aí temos outros casos. A maioria dos produtos não foi vendida. Veja que aí, no caso, a palavra vendida se relaciona com a maioria, que está no singular. E a maioria dos produtos não foram vendidos. Vendidos se relaciona com produtos. Ok? Então, ambas são válidas. Ok? A multidão enfurecida. Aí, no caso, multidão coletivo. Então, o verbo fica no singular. Atacou. Uhum. Agora são 5 horas. Horas é sempre plural. Apenas José e eu protestamos contra o diretor. E aí vocês vejam que temos um eu. E quando você tem uma primeira pessoa do singular, você precisa ter um verbo que compreenda as duas pessoas, José e eu. Então aí no caso será um nós. Então o verbo vai estar como protestamos. Não é como apenas José e eu protestei contra o diretor. Não. Protestamos. E tem uma pessoa do singular, então o verbo vai na primeira pessoa do plural. Certamente tu e teu marido tereis a justiça divina. Aí temos um conflito gramatical. No meio das gramáticas dizem que aí você pode usar um plural simples, né? Por exemplo, certamente tu e teu marido terão a justiça divina. É o que se escuta. Mas o certo é quando você tem uma segunda pessoa do singular e é um sujeito composto, o certo é você usar uma voz, a segunda pessoa do plural. Tereis. Da mesma forma que acontece na primeira pessoa do singular, ok? Esse é o certo. Se a gramática muda, é uma questão de adaptação gramatical que é aceitada com o tempo. Elas ficaram sós, vejam que elas combina com sós, tá? Não que elas ficaram sós, porque elas são plural. Fama, dinheiro, poder, nada reduz. Veja aí, nós temos um aposto resumidor, então não é plural, reduzem, nada reduzem, porque nada, então nada é uma só coisa. Faz 5 anos que não vou, então verbo impessoal, nós vimos isso. E, Fernanda é uma mulher de porte e beleza extraordinária, então beleza conjuga com extraordinária, extraordinária fica no singular. Poderia dizer também é, Fernanda é uma mulher de porte e beleza extraordinárias? Não, nesse caso seria plural, né? Se você quer que extraordinário se relacione a ambas coisas, você tem que dizer extraordinários, porque porte é masculino. Agora, se você quiser dizer só se relacionar com a primeira, com a mais próxima, aí você coloca feminino, singular. Ou seja, se eu dissesse Fernanda é uma mulher de porte e beleza extraordinários, então poderia até ser, porque temos uma palavra masculina aí, tá? Bom, vamos lá. Mais de uma prisioneira agrediu o carcereiro, mais de uma é singular, tá? É uma regra da gramática, não discutam, é assim que está escrito. E nós próprios faremos a limpeza. Veja que próprio também tem plural. Próprio, farei, ele próprio fez a limpeza, nós próprios, seja nós, faremos a limpeza. Isso está no material, tá? E a regência, como eu disse, né, tem a ver com as preposições que acompanham verbos ou substantivos ou adjetivos, tá certo? E aí, ou mesmo até advérbios. Veja, a vovó implica João? Não, ela implica com o João, tá? Deparei algo na rua, tá? Não, deparei com algo na rua, tá certo? E isso é o que vocês têm que ter presente, que alguns verbos que são verbos transitivos indiretos precisarão uma preposição, tá certo?
específica, que pode ser de, com, em, tá certo? E alguns verbos que são com dupla, que são transitivos e transitivos diretos e transitivos indiretos podem mudar o significado, né? É o caso do verbo assistir. Ele assistiu, é, ele assistiu, é, como era? Ai, me deu branco agora. Ele assistiu o vizinho, tá? Ele assistiu o vizinho que ele deu assistência ao vizinho, entendeu? Então, agora eu assisti ao filme, tá? Então, aí ele está vendo o filme. Então, preste atenção que aí é um detalhe interessante dos verbos, tá? E aí temos vários casos aí. O cidadão exemplar obedece às leis, obedece, né? Às leis, como já vimos aí. Leis é feminino, então o verbo obedecer precisa de um complemento, um objeto indireto. Prefiro chá a café, tá? Então, quem prefere só uma coisa entre outra, então precisa de uma preposição. E aí temos também os casos dos substantivos. Veja, admiração a, admiração por, aversão a, ok? Substantivos abstratos. Alheio a, fácil de, escasso de, adjetivos dos seus complementos. E longe e perto de. Então veja que o longe a não existe nem perto a. É sempre longe de e perto de. Então, isso também pode cair na prova. O mais importante é que vocês tenham entendido os casos que vão com esses verbos ou substantivos, adjetivos e advérbios, tá? É a última parte do trajeto, esse que vocês estão transitando agora essa semana. Leiam no material e procure estar atento a esses, atentas a estes detalhes. Perguntas. Professor, tem lógica isso aí? Não, não tem muita lógica. É convenção, tá? É história da língua, tá? Da mesma forma que um verbo. Veja, o maior exemplo mais claro é o verbo amar. João ama Maria, certo? Isso é português. Como seria no espanhol? Com João ama preposição. Maria. Ama a Maria. Então veja que o verbo entre um idioma e outro muda. E essa mudança tem a ver com a regência. No espanhol ele precisa de uma preposição, porque é um verbo transitivo indireto. No português é o verbo transitivo direto, né? Esses detalhes é o que vocês, como tradutoras, terão que ter em consideração no dia de amanhã. Porque a transitividade varia de um idioma para o outro também. Ou um verbo pode ter transitividade direta ou indireta, e tendo duas transitividades, o significado muda. Ok? Não é o mesmo significado. Não. Alguma pergunta? Professor, como eu memorizo isso aí? É a Isso. pergunta. Como eu faço? Lendo muito. É a única forma. É a única forma. Tá? E tendo dúvida, vai no dicionário lá, procura. Ah, aí tá a resposta. Aí o ano que vem você esquece de novo, você vai no dicionário de novo. Ah, eu já tinha visto isso o ano passado. É assim, Uhum. tá bom? Gente, acabou a nossa revisão. Vocês têm essa última semana de conteúdos. Semana que vem é revisão. E tenho certeza que vocês terão um excelente desempenho na prova, que se aproxima, no parcial, tá, que se aproxima. E com certeza também terão um exame final. Tá bom? Agradeço a paciência que tiveram comigo. E se Deus quiser, a gente se encontra mais para frente em algum lugar. Tá bom? Porque eu só estou até o segundo ano com vocês. No terceiro ano eu já não estou mais. Oh. No terceiro ano já não. Vocês vão ter, professores mais agradáveis do que eu, tá bom? Não Gente, diga Eu, isso. eu acho que vou falar por as quatro meninas que estamos aqui. Você é o melhor professor. Vamos ficar com saudades de você, professor. Isso. eu agradeço o carinho de vocês. Eu acho que é exagerado, mas eu agradeço, tá bom? Gente, se vocês quiserem me escrever, vocês têm que me escrever no chat essa semana ou a outra, tá? Depois, nas férias, eu não sei como vai ficar isso aí. Então, tem essa semana ou a outra para escrever para mim, tá bom? Porque aí Bem, nas férias a gente não pode interagir muito. Eu sei que a página vai estar disponível, tá?
mas eu não sei se o chat vai funcionar lá, fórum de consultas gerais, etc. Então aproveite esse tempo para tirar dúvidas. Se eu demoro para responder, é porque eu estou corrigindo alguma coisa, né? Eu demoro muito para corrigir, eu acho, comparado aos outros professores, porque eu não faço Não, muito automatizado, né? Mas eu trato de corrigir, sempre fazer uma observação, seja clara, rápida, porque eu sei que vocês têm muita coisa para estudar também e não quero roubar o tempo de vocês. Tá certo? Tá bom. Bom, muito Ficamos por obrigada. aqui. Um Muito prazer obrigada. trabalhar com obrigada. vocês. E se a gente não se É, vê, boas férias e até a prova. Obrigada. Obrigada, até a professor. prova. Boa Boas Tchau. noite. férias para você. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Por nada.